bradai em alta voz a todos os povos. Deixe Deus ser Deus. Por que escolheu esses homens com tais diferenças? Para poder trabalhar neles. 3 anos e meio Jesus trabalhando neles. Prestem atenção, tem coisas em nós que precisam ser trabalhadas, ser construídas, e coisas que precisam ser desconstruídas. Você, como líder, como obreiro, vocacionado, chamado por Deus, você, como mulher de obreiro, como filho de obreiro, como filha de mulher de obreiro, o que em você acha que precisa ser trabalhado por Deus? Foi isso aqui que Davi quis dizer: sonda-me, que é a expressão hebraica, me coloca pelo avesso. Olha que ousadia, porque a palavra sonda-me no hebraico, que é uma palavra riquíssima, significa me coloca pelo avesso. Os irmãos já pensaram, se nesta manhã Deus colocasse todos nós pelo avesso, e cada um visse o que está dentro do outro, Deus ia ter culto, não ia ter culto. O marido olhando a esposa pelo avesso, a esposa olhando o marido olhando os pais olhando, que eu digo, os filhos olhando os pais, cada um olhando o outro por dentro. Será que a nossa vida como pai não precisa ser trabalhada? Será que a nossa vida como marido não precisa ser trabalhada? Será que a sua vida como mulher de obreiro não precisa ser trabalhada, lapidada, minuciosamente, sistematicamente, analiticamente? Será que a nossa vida de leitura bíblica não precisa ser trabalhada? Será que a nossa vida espiritual não precisa ser trabalhada? A primeira vertente do tijolo, que é construção, é aquilo que Deus trabalha em nós, edifica em nós. Eu estive na casa de um líder, tinha 3 líderes lá, 3 pastores, e eles estavam conversando e preocupados no carnaval, qual era a escola de samba do Rio de Janeiro que tinha ganho em primeiro lugar. Olha que trabalho Jesus tem para trabalhar nesse jogo. Tijolo, construção. A primeira vertente é aquilo que Jesus trabalha, aquilo que Deus trabalha em nós. Deus está mais interessado em trabalhar em nós, primeiramente, do que através de nós. E a segunda vertente para tijolo é o que nós estamos construindo. Preste bem atenção. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Versículos 9, capítulo 3, versículos 9 e 10. Estamos falando sobre tijolo. Tijolo fala de construção. Tijolo tem 2 vertentes. Primeira vertente é aquilo, construção tem 2 vertentes. Primeira vertente é aquilo que Deus edifica, trabalha, constrói em nós. A segunda vertente é aquilo que nós estamos construindo. Versículo 9 e 10, Paulo fala: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Versículo 10:
segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Olha a terminologia. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo deixa o final do versículo quase como uma advertência. Cada um veja como edifica. Como era o preparo de um tijolo na Mesopotâmia? Eu já trabalhei em olaria. Posso entender porque Deus disse a Jeremias: desce a casa do oleiro. Havia algumas fases no preparo do tijolo. Observe que em Gênesis 11 o texto diz: vinde, façamos e depois queimemos. Vamos fazer e depois vamos queimar. Significa isso. Existem pelo menos 4 fases para o preparo de um tijolo. Número 1. A primeira fase é a escolha do barro. Os estudiosos de arqueologia dizem que existem 200 tipos de barro. Só 8 servem para fazer tijolo. Isso aqui significa que nem todos servem para obra. Meu Deus! A seleção para a salvação é para todos, para a obra é diferente. Hebreus 5:4, o escritor disse: ninguém tome para si esta honra, a não ser aqueles que são chamados por Deus, como Arão. Primeiro foi do 12, do 1 ao 30, Paulo fala: são todos apóstolos, são todos operadores de milagres, são todos profetas, são todos evangelistas, falam todas novas línguas, interpretam todos. Um cidadão chegou de Brasília, me propôs: pastor, pode me separar para o pastorado? Eu disse: eu não posso fazer isso. Ele disse: mas você não é pastor? Eu disse: sou, mas eu não posso chegar e me separar para pastor. Você tem que congregar, eu tenho que me conhecer. Você tem que passar por uma sabatina, não é desse jeito, chegar, separar e pronto. Não é porque você chegou ali, abriu um salão, colocou o nome que ali é a igreja de Deus. Não é assim. Não é feia, que se abre terça num lugar, quarta no outro, quinta no lugar, sexta no outro, sábado no lugar e domingo no outro. A igreja primitiva jogou sorte para um ficar no lugar de Judas. Quem foi que ficou? Quem? Como era que se jogava a sorte? Naqueles dias, como era que se jogava a sorte? Segundo o Flávio José, se colocava uma caixinha com o nome das pessoas, balançava a caixinha, colocava o nome, e o nome que saísse, eles consideravam aquilo como aprovação divina. Quem foi que foi escolhido? Matias. Aí eu pergunto: onde está escrito que Matias assumiu? Em lugar nenhum. Escolheram Matias, Deus colocou Paulo. Eita! Olha essa. O plano original de Deus era Paulo, em lugar nenhum Matias assumiu. Isso aqui significa que nós erramos algumas vezes em nossas escolhas, porque somos limitados, finitos. Perguntaram para o filho de um pastor no lugar que eu fui pregar em Recife: você vai ser presbítero? Ele era diácono. Eu falei: não quero. Ele falou: por quê? Porque Deus me chamou para ser diácono, não presbítero. Olha que coisa bonita. Muitos falariam assim, né? Deus já tinha falado comigo, não. Eu até tive um
um sonho, eu estava com a Bíblia pregando. Sim, daí estava com a Bíblia pregando. A primeira fase é a escolha do barro. A segunda fase é para a construção de um tijolo. Chama-se curtimento. O que é curtimento? É quando o barro fica de molho, fica parte, um bom tempo para o preparo do tijolo. Coisa que algumas pessoas não querem. Olha a profecia. Quanto mais for a obra, maior for a obra que Deus quer que você realize, maior será o tempo que Deus deixará você separado do curtimento. Números 8, 23 e 4 e 3, quando o homem era separado com 25 anos de idade, ele assumia com 30. Esses 5 anos, curtimento. Mas todo mundo é separado. O pastor Paulo Maurício, ele não me separou. Você está no curtimento. Para se tirar uma roupa, alguma sujeira que está debaixo das axilas, porque eu sou profissional nesta área, que está debaixo das axilas ou que está com alguma mancha, seja ela de qualquer nódoa, é necessário que ela fique um pouco no molho. Deus não chamou Moisés de repente, ele tinha 40 anos. Dois colegas falaram que Deus tinha uma obra com eles, colega de ministério na Arábia, falar para os muçulmanos, e os dois foram, sem nenhum auxílio da igreja. Os dois foram. Estavam com a Bíblia, com o carro lotado de Bíblia, estavam parados perto do deserto, queriam atravessar para chegar do outro lado. De repente, eles estavam contando que um muçulmano apareceu. Ele disse: nós estamos perdidos. Carro lotado de Bíblia. O muçulmano chegou e perguntou assim: vocês trouxeram um livro? Um olhou para o outro, na memória os dois pensaram: se nós falarmos trouxemos, esse homem pode ser um policial disfarçado. Se nós falarmos não trouxemos, nós estamos mentindo. Vamos falar trouxemos. Você pode me dar um exemplo lá do livro? Podemos. Foi lá atrás, eu vou contar mal, deu um exemplar para ele, para o senhor. Aí o irmãozinho inventou de perguntar: mas quem disse para o Senhor que a gente tinha um livro? Aí o muçulmano respondeu: eu tive um sonho. E neste sonho Deus me disse: vá para aquele ponto do início do deserto, que eu enviarei 2 servos e eles vão te dar o livro. Aí o muçulmano disse: todo dia, manhã e tarde, eu venho para cá. Todo dia. Aí o disse: peraí, e quanto tempo faz que o senhor vem para cá todos os dias? Olha, esses 2 pastores disseram que o muçulmano respondeu: tem 20 anos. Aí você está com um negócio aí, tem uma semana, está desesperado. Acaba com isso. Você tem que estar no curtimento. Quando você sair, você vai ver que tijolo maravilhoso. Depois do curtimento, olha a terceira fase. Chama-se a fase do pisamento. O que é isso? Aqui é quando o barro sai do curtimento depois de muito tempo e agora é pisado literalmente.
barro. Porque se o tijolo ou vaso for feito com ar, vai criar algumas bolhas, sinal de trabalho mal feito. Ei, olha para você. Deus permite, sempre vai permitir nós sermos pisados, humilhados, mal interpretados, mal entendidos. E Ele permite isso para quê? Para tirar o ar do orgulho, a bolha da vaidade, a bolha da autoconfiança. Porque tem muita gente que Deus usa e saiu da humildade para a arrogância. Eu estava pregando lá em São Paulo para dar um seminário sobre dom do Espírito Santo, e quando eu entrei na igreja tinha crachá, irmão, desse tamanho, sem exagero, no peito, profeta, o outro dom de curar, o outro interpretação de línguas, o outro dom de discernimento. Depois que eu dei o seminário, escondeu os crachás, que não ficou um para fazer chá. O importante aqui é meter o crachá. O grande aqui é Deus. Quarta fase. O barro era colocado no molde e aí ia para o fogo. Segundo os estudiosos de arqueologia, o tijolo ficava 3 dias no fogo. Por isso que eles falaram assim: vinde, façamos e depois queimemos. Ficava 3 dias no fogo. Para quê? Queimar bem, para ganhar resistência. Eles disseram, os arqueólogos, se o tijolo saísse moreninho, serve não. Tinha que sair branquinho. Não, esse não serve. Não, esse também não. Temos que ter resistência, porque vamos fazer parte do edifício de Deus. Olha o que eu vou falar, é duro. Quantos obreiros, quantos líderes, quantos pastores, quantos membros que não resistem uma barra de saia. Não resistem uma barra de ouro. Não resistem uma oncinha. Não resistem um programa imoral quando estão sozinhos. Não resistem uma novela. Não resistem um Harry Potter. Harry Potter é chato. O que não é chato é a Bíblia. Não resiste um Faustão. Não resiste um programa da... Não resiste 5 horas da tarde o grande programa da mocidade, malhação, que só ensina a ficar, e tonificar.